Valenwood, o lar dos assassinos em série. Essa cidade é composta por mais de 100 assassinos em série, até mesmo os assassinos em massa. Mas de todos, o mais misterioso e enigmático é o Foiceador, ou a Morte. É um serial killer não identificado dos Estados Unidos, responsável por uma série de assassinatos brutais e bizarros. Ninguém sabe sua identidade, os motivos dos assassinatos direito. No vídeo de hoje vamos saber a história desse maníaco responsável por uma série de assassinatos brutais na década de 80. Então, se prepare-se, porque esse é o primeiro episódio da série Os Assassinos de Valenwood. Em 15 de junho de 1985, um jovem de aproximadamente 25 anos, chamado Tom Oliver, voltou do trabalho. Ele morava num apartamento no lado leste de Valenwood. Ele morava no apartamento 667. Ele chegou lá por umas 6 horas da noite, mas o mais bizarro foi lá por umas 1 hora da madrugada. 1 hora da madrugada, os moradores do prédio começaram a ouvir gritos aterrorizantes no apartamento de Tom. Então chamaram a polícia. Quando a polícia apareceu, encontraram a pior cena de todas. Eles encontraram o corpo decapitado do Tom. A cabeça estava em uma mesinha em frente à televisão. A expressão do rosto era de assustado. Isso era bem bizarro. No necrotério, o legista disse que o assassino teria usado uma foice para cortar a cabeça, pois o corte foi limpo. Pode até ser uma faca de açougueiro ou uma outra coisa. Esse assassinato foi muito bizarro. Todos os moradores se tornaram suspeitos, mas o impressionante é que Tom não tinha nenhum inimigo, nenhuma dívida e nem outra coisa. Ele era um cara comum, legal, gente boa. Era legal com as crianças, era legal com as pessoas e tudo mais. Também o bizarro aconteceu no dia 3 de novembro do mesmo ano, onde uma mulher lá na casa dos 50 anos estava caminhando até que ela parou em um beco. Ela viu uma figura estranha segurando uma foice. O homem estava encapuzado e ela percebeu que a foice estava com sangue, que no lado dele, ao chão, tinha um corpo de um homem. E então aí o homem misterioso a encarou. Ela o descreveu. Um homem alto, um corpo meio atlético e branco, com olhos vermelhos, olhos de um demônio, e segurava uma foice. Não dava pra ver direito o rosto dele, porque tinha um grande capuz cobrindo o seu rosto. E depois disso, a mulher saiu correndo e chamou a polícia. 15 minutos depois, a polícia apareceu, porque estavam numa região bem longe de onde aconteceu o assassinato. Chegando no local, encontraram o corpo de um morador de rua chamado Bob. Assim, a polícia não tinha certeza se esse era o nome de fato do homem, mas as pessoas o conheciam como Bob. Bob, assim como a vítima anterior, foi decapitado e determinaram que podia ser uma foice, segundo o que a mulher disse, a testemunha disse. E na parede, com o sangue, estava escrito: "Duas almas já foram, ainda falta mais." Uma mensagem muito estranha, enigmática e bizarra. E houve vários suspeitos e, a única coisa que tinha contra o Bob é que 3 anos antes ele tinha roubado o pão de uma padaria, mas não algo muito bizarro que pudesse levar ao seu assassinato. Então o tempo se passou, não houve mais nenhum assassinato, então determinaram que talvez o assassino só parou mesmo, ou que ele estava aguardando um momento para cometer o seu próximo assassinato. Mas ninguém esperava que esse assassinato ia demorar cerca de 2 anos. 2 anos se passaram, e no dia 5 de fevereiro de 1987, um casal comum chamado John Ramirez e a sua esposa Bella Ramirez era um casal comum. Eles já completaram 4 anos de casamento. Era um casal muito bonito, legal, gente boa. O sonho deles era ter um filho, mas nunca conseguiram. Mas as coisas pioraram justamente no dia 5 de fevereiro, como eu disse, onde o casal chegou em casa lá por umas 5 horas. Depois desse horário, as coisas continuaram normalmente, até que na madrugada eles escutaram gritos aterrorizantes. Os moradores começaram a ouvir barulhos estranhos, bizarros, vindo da casa do casal. Até que
chamaram a polícia. E quando a polícia apareceu, encontraram o casal completamente morto. Os dois foram decapitados. O corpo deles estavam caídos no chão. John estava no lado direito da cama e a Bella estava no lado esquerdo da cama. E as duas cabeças não estavam na cama. O assassino as posicionou como se eles estivessem dando um beijo. Muito bizarro de se pensar. Então aí o detetive David, que estava responsável pelo caso, voltou e encontrou uma carta em cima de uma mesa que estava no lado da cama, no lado esquerdo. E nessa carta estava escrito: Sentiram a minha falta? Pois então, eu voltei. E voltei para levar mais almas comigo. E quem se intrometer no meu caminho, terão suas almas levadas. Muito bizarro de se pensar. Então aí surgiu o termo serial killer. Determinaram que ele era um serial killer. E já conectaram ele aos 2 assassinatos que ocorreram em 85. E a mídia até começou a chamar de foiceador, já que as vítimas foram decapitadas com uma foice, então resolveram dar esse apelido a ele. E com a descrição da testemunha no segundo assassinato e com a foice, capuz, essas coisas, também deram um outro apelido, que é a morte, porque também a própria morte é conhecida como foiceador de almas. E segundo a carta, ele está ceifando a alma das vítimas, então resolveram dar esses apelidos justamente a esse maníaco que até agora está desconhecido. Em 17 de abril ocorreu um outro assassinato associado ao foiceador. A vítima da vez foi Jeffrey Kramer, um jovem de aproximadamente 18 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 16 de abril e seu corpo só foi encontrado no dia seguinte. Ele foi encontrado na escola onde estudava. Ele foi decapitado. O seu corpo foi encontrado no corredor, no lado do armário onde fica o material dele. E dentro do armário tava a cabeça dele com uma expressão de medo. Muito bizarro. E após esse assassinato, a mãe do jovem ficou aterrorizada. Ela queria justiça. Em uma das entrevistas em um programa, ela mandou um recado para o assassino de seu filho. Ela disse o seguinte: Você, seu maníaco psicopata, não importa como você se chama. Eu quero justiça. Eu quero que você vá pro inferno pelo que você fez com meu filho. Quero que você sofra pela eternidade. Que Deus te pune para todo sempre. Nas chamas do inferno. O assassino literalmente não fez absolutamente nada. A única coisa que ele fez é mandar uma carta. Essa entrevista aconteceu no dia 28 de abril. O assassino só mandou uma carta no dia 15 de julho para a mulher. E essa carta estava escrito: Olá, aqui quem fala é a morte. Ou melhor, foiceador. Não se preocupe, não precisa mandar eu pro inferno, porque eu já vim de lá e vou levar todos aqueles comigo. Todas as vítimas que eu decapitei já estão comigo aqui. Me alimentei do dedo deles, foi divertido, foi muito legal, foi muito bom, velho. A expressão de medo, pânico, horror no rosto das minhas vítimas. Eu espero que mais ninguém me perturbe, porque agora eu irei descansar. Mas se alguém interferir, eu terei que matar. Só que dessa vez, além de decapitar, eu vou cortar em 1000 pedaços e 100 pedaços para que se torne o gosto da minha fúria. Assinado, foiceador. A polícia investigou essa carta. A escrita era muito bem escrita. Determinaram que talvez o assassino seja algum legista ou alguém com conhecimento anatômico, ou então um aprendiz de medicina, mas eles não tinham certeza absolutamente. Antes do último assassinato, vamos falar dos suspeitos. O primeiro suspeito é
Arthur. O Arthur, ele era um homem que tinha uma grande frustração por adolescentes. Ele estudava na mesma escola que o Jeffrey estudava. E com esse ódio nos adolescentes, então meio que suspeitavam. E já parecia que ele já tinha algo envolvido com o Jeffrey. Porque, segundo os adolescentes falam, o Jeffrey estava fazendo algumas piadas normais de adolescentes no refeitório, até que o Arthur, ele trabalhava nessa escola e, tipo, o Arthur não gostou muito e começou a confrontar, e por isso, desse confronto, ele acabou saindo da escola e foi trabalhar. E ele é só suspeito pelo assassinato de Jeffrey, mas ele foi inocentado. O segundo suspeito foi Joseph. Joseph, ele tinha uma ligação com o casal Ramirez, que foi assassinado. Por que ele era suspeito? Porque ele já ameaçou a mulher de morte, porque o Joseph era ex-namorado da Bella. E com isso ele já jurou que ia matá-la. E que também, se tivesse a oportunidade, ele mataria também o John, o seu esposo. Mas o Joseph, ele foi preso, porque ele era o principal suspeito pelo casal, quer dizer, pela morte do casal. Mas, segundo a mãe do Joseph, ele estava em um bar bebendo, ele estava embriagado, justamente no dia do assassinato, e ele só voltou para casa no dia seguinte, e foi os amigos dele que o trouxeram para casa. Segundo eles, ele estava caído no bar, totalmente embriagado, desmaiado, durante muitas horas. Então eles deixaram ele na casa do amigo dormir. E com isso, com esse bom álibi, ele foi liberado. Eu até poderia falar das outras testemunhas, mas é uma lista longa de testemunhas, suspeitos e por aí vai. E o assassino, ele só foi visto por uma única pessoa. Só uma pessoa que conseguiu ver ele, que era a tal mulher que viu o assassino no assassinato do Bob, o morador de rua. E com isso, ninguém tinha uma declaração clara sobre o assassino. A única coisa que tinham era a declaração que a mulher deu no segundo assassinato. E mais nenhuma. Demorou muito tempo para que o serial killer cometesse o seu último assassinato, mas ninguém esperava que essa última vítima seria um detetive. O detetive David estava responsável pelo caso do forceador desde o terceiro assassinato, que foi a morte do casal Ramirez. E com isso, ele estava muito frustrado, ele queria muito capturar ele. E o interessante de se pensar é que, assim, esse é o primeiro caso de serial killer que o David faz. Esse foi o primeiro caso de serial killer que ele se envolveu. No dia 22 de setembro de 1987, o David, ele tinha saído da delegacia, porque a esposa estava o chamando. Porque fazia tempo que ele não via a esposa nem a filha. A filha, cerca de 3 anos, não vê o pai durante meses por conta desse serial killer. Com isso, ele saiu da delegacia e ninguém mais ouviu. Até que a esposa do David ligou para a delegacia falando que horas o David saiu. Um policial disse que ele saiu 11 horas da manhã. E já eram aproximadamente 5 horas da tarde. E ele sumiu assim do nada. Ela falou sobre isso. E quando eles conectaram os pontos, eles estranharam. Foi então até que pediram para os cachorros rastrearem o David. E o bizarro aconteceu. Os cachorros foram até o beco do lado da delegacia. E perto de uma lixeira, encontraram o pior. Encontraram a cabeça de David. E mais pra frente encontraram o corpo mutilado de David. Ele foi assassinado. Quando a esposa dele ficou sabendo, ela chorou, mingou bastante pela morte do marido. Ela nem sequer contou pra filha. A única coisa que ela disse pra filha é que o papai foi fazer uma viagem de negócios e que muito provavelmente nunca mais ia voltar. Mas que muito pra frente ela ia saber a verdade. É isso que a gente sabe. O estranho o jeito do assassinato dele é muito parecido como ele colocou na carta da mãe, que ele colocou na carta quando ele entregou para a mãe de Jeffrey, onde ele disse que se alguém interferir no próximo assassinato dele, ele não ia só cortar a cabeça, ele ia cortar a pessoa em vários pedaços. E foi isso que aconteceu
com o David. David foi decapitado e cortado em vários pedaços. O legista conseguiu identificar que a cabeça foi cortada por uma foice e que o corpo ele foi cortado por uma lâmina bem afiada, pode ser faca de açougueiro, até mesmo um bisturi, uma outra coisa, uma lâmina bem afiada. E com isso, depois desse assassinato, o assassino desapareceu. Ninguém mais sabe dele. Ele simplesmente sumiu. Mas antes que ele sumisse, em dezembro de 87, ainda do mesmo ano, ele mandou uma carta dizendo que David, interferiu. Eu fiz o que tive que fazer. A alma deles também está comigo. Agora, irei descansar. Irei voltar. Não, porque existem vários como eu pelo mundo. Seja aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, Índia e por aí vai. Tem vários países. Existem 1000 pessoas como eu. Vocês me chamam de serial killer. Um habilidade aqui carinhoso, aceito com bastante elogio. Vocês me respeitam. Respeito isso. Mas não brinque comigo. Vocês sabem que não pode enganar a morte. Você até pode pensar que eu estarei morto, mas não. Eu estarei no submundo, aguardando vocês. Aguardando cada um que esteja envolvido nesses assassinatos. E é isso. Veja vocês muito em breve. Assinado Foiceador. com essa carta é muito bizarro. Em 1997, eles encerraram o caso, porque não tinham mais pistas, não tinham mais nada. Mas as investigações voltaram em 2018. Não sabe bem o motivo das investigações ter voltado. Talvez eles tentassem encontrar alguma esperança de que algum dia ou ano o assassino possa ser identificado e ser preso. Ou então, provavelmente, ele já esteja morto, mas não temos declarações concretas sobre os resultados desse caso hoje em dia.